Tayene, eu vou pedir aí para a sequência das minhas falas, você poder apresentar os 3 últimos slides enquanto eu vou falando, ok? Ok, professor. Como disse também Nair, né, nossa anfitriã, o Brasil ele tem dimensões geográficas muito grandes, né? Ele é tido como um país de área continental. E nessa grandeza, eu queria salientar para vocês algumas especificidades. Vocês veem nesse mapa, são, na verdade, o conjunto das bacias hidrográficas que compõem o Brasil. Essas bacias hidrográficas, elas estão divididas hoje em 8 bacias hidrográficas, e possuímos também uma riqueza natural através de 9 biomas. E por que eu estou trazendo isso nessa síntese da apresentação? Porque, mesmo com todas as especificidades de cada povo indígenas, tem algo que, de alguma maneira, os coloca também com um sentido de unidade. Come detto prima Nair, il Brasile ha dimensioni geografiche immense e infatti è un paese di area continentale. Nella sua grandezza vorrei sottolinearvi qualche specificità che vedete in questa mappa, che in realtà sono un congiunto delle acque in Brasile e della ricchezza naturale del paese divisa in 8 biomi. Perché vi dico queste cose? Perché voglio sottolinearvi che, malgrado tutte le differenze a livello linguistico e culturale, le popolazioni indigene hanno un filo interconduttore. Este encontro, então, seria a relação que os povos indígenas têm com a chamada natureza, que para eles não é diferente dos próprios seres. A natureza é algo que eles fazem parte. Em muitas culturas, se coloca que a terra é a mãe deles, né? E com a chegada desde o projeto colonial em 1500, mas fazendo todos os saltos até os dias de hoje, a nossa sociedade não indígena tem uma relação muito diferente com a terra. A terra, para nós, é dita como algo para ser explorada, um recurso para ser manipulada conforme os interesses nossos, né? E atualmente o que a gente pode chamar de um ciclo do capitalismo, um projeto de capitalismo que é hegemônico hoje no mundo. Questo incontro dunque sarebbe il rapporto che i popoli indigeni hanno con la cosiddetta natura, che per loro non è diversa dagli stessi esseri, visto che tutti ne facciamo parte. Tante culture descrivono la terra come la loro madre. Dall'arrivo del progetto coloniale fino ai giorni d'oggi, la nostra società non indigena ha una relazione molto diversa con la terra. La si vede come una risorsa da sfruttare a seconda dei nostri interessi, cioè di questo ciclo del capitalismo egemonico nel mondo. Tayane, pode deixar essa última imagem, que eu vou falar um pouco mais dela. Então, agora, trazendo um pouco já dos dados próximos, né, ao nosso momento atual, esse é o mapa que traduz um pouco como estão os territórios indígenas no Brasil. Os territórios em cor verde são os territórios que já estão demarcados e homologados. E os nas cores grená, laranja e amarela são territórios indígenas que ainda estão em processo. E eu quis trazer isso porque, dentro da grandeza continental do Brasil, os territórios indígenas hoje eles ocupam 13% do território. E desde um primeiro momento do encontro dos povos indígenas com a civilização ocidental, foi um encontro por luta pelo território. Então, até hoje, quando eu vou trazer para vocês alguns dados, né, já chegando ao tema da nossa palestra, que é a pandemia Covid-19,
a gente vai ver como essa relação, até os dias de hoje, está presente nessa disputa territorial. Allora, un attimo, adesso vi porto qualche... Chiedo nel frattempo, Angelise, controlla un attimo il tempo, mi raccomando, grazie. Angelise, por favor, você tenha in conto il tempo. Obrigada. Proseguo. Adesso vi porto qualche dato del nostro momento attuale. Eccovi la mappa che traduce un po' la situazione dei territori indigeni in Brasile. Quelli in verde sono demarcati ed omologati. Quelli in grana, arancia e giallo sono territori indigeni in processo di demarcazione. Volevo portarvelo perché dentro la grandezza continentale del Brasile i territori indigeni occupano il 13% del territorio nazionale e sin dal primo momento dell'incontro dei popoli indigeni con la civiltà occidentale fu un incontro di lotta per il territorio. Quindi fino ad oggi, quando vi porto dei dati per la nostra conferenza sull'epidemia Covid-19, vedremo come questa relazione perdura. Taiane pode retirar essa imagem. Então, para concluir, eu queria dizer que em 1988, o Brasil promulgou a última Constituição Federal, que são as leis máximas que regem o nosso país. E nesta lei foi dado um capítulo, foi conquistado, na verdade, um capítulo específico aos povos indígenas, onde legitima o seu direito aos territórios ancestralmente ocupados, definem as políticas sociais básicas em saúde, em educação, em cultura, ao uso do meio ambiente, com políticas específicas. Infine vorrei dire che nell'88, 1988, il Brasile pubblicò la sua più recente Costituzione federale, in cui esiste un capitolo specifico per i popoli indigeni, legittimando i loro diritti ai territori ancestralmente occupati e definendo le politiche sociali di base di cultura a partire da politiche specifiche. E no campo específico, então, da saúde, foi determinado os distritos sanitários como departamentos para trabalhar, para auxiliar na saúde dos povos indígenas, de maneira respeitando os seus valores culturais. E agora, com a chegada, a partir do mês de fevereiro, do Covid ao país, eu vou trazer alguns dados que a articulação dos povos indígenas do Brasil tem apontado sobre essa situação. Hoje, já são 127 povos indígenas atingidos pela incidência do Covid. Un secondo. Infine, e nell'ambito della salute furono determinati distretti sanitari rispettivi delle popolazioni indigene in rispetto anche ai loro valori culturali. Da febbraio, con l'arrivo del Covid-19 in Brasile, e ve ne porto qualche dato, oggi ci sono già 127 popolazioni indigene colpite dalla pandemia. Já existem 13.300 pessoas indígenas infectadas e 461 mortas. Ci sono già 13.300 persone infette, indigene infette, e 461 decedute. Temos as áreas mais vulneráveis, as áreas dos distritos sanitários do Tapajós, Alto Solimões, Tocantins e Maranhão. Abbiamo le aree più vulnerabili, sparse tra le aree del distretto sanitario Tapajós, Alto Solimões, Tocantins e Maranhão. E na semana passada, no dia 7 de julho, o Congresso Nacional do Brasil aprovou a Lei 14.021, que é uma lei que visa a proteção social para a prevenção do contágio e disseminação do Covid. La scorsa settimana
precisamente il 7 luglio, il Congresso nazionale ha approvato una legge per la protezione sociale contro il contagio e la diffusione del Covid-19. Essa lei, ela foi destinada, então, para povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanais e demais povos tradicionais, por ser reconhecida que são grupos que estão em extrema vulnerabilidade. Ok? Enquanto Questa o legge Guido è stata prepara a destinata ai popoli indigeni, comunità Vai, quilombolas, Guido, vai. pescatori Vai. artigianali e altri popoli tradizionali, poiché essi si riconoscono come gruppi, vengono riconosciuti, scusatemi, come gruppi estremamente vulnerabili. E finalizo, então, essa primeira apresentação dizendo que dentro desta realidade, hoje se conta, os povos indígenas, então, se contam com equipes de campo, que por muitas dessas já são parceiras antigas. Muitos desses povos também têm lançado campanhas emergenciais para buscar apoio para produtos de higiene, materiais de limpeza, poderem fazer máscaras. E eu acho que essa mesma ação que agora nós estamos fazendo é também uma maneira de buscar novos aliados, para que, através de uma nova consciência, a gente possa aprender a cuidar melhor de nós, como seres humanos, em todas as suas diversidades de povos, em conjunto com o nosso meio ambiente. Finisco questa mia prima presentazione dicendovi che all'interno di questa realtà contiamo popolazioni indigene, si contano popolazioni indigene con equip di campo. Molti popoli indigeni hanno lanciato campagne per ottenere aiuto sanitario e questa stessa azione che stiamo facendo ora si traduce come la ricerca di nuovi alleati perché consapevoli possiamo imparare a prendere più cura di noi stessi in quanto umani, nonché del nostro ambiente circostante.